bom que você acessou o nosso canal. Que Deus fale ao seu coração através desta mensagem. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e clicar no sininho de notificações. Deus te abençoe. Então, aprendemos em Eu, um discípulo obediente, que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos é cumprir todos os mandamentos. Então, uma igreja precisa amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando isso acontece, ela tem olhos nítidos, olhos visionários na missão que recebeu. Qual pai se alegra com o filho que ao sair de casa diz: meu filho, você tem que fazer isso, isso e isso hoje? O pai vai para o trabalho confiando que o filho vai fazer. Quando o pai chega, está lá o mato por cortar, a casa por varrer, o telhado para consertar. E ele vai dizer assim: meu filho, o que você fez durante todo o dia? Aí o filho vai dizer: pai, eu ouvi tudo com clareza, mas não fiz o que o Senhor me mandou fazer. Então, este pai fica entristecido com o filho e diz para ele: olha, por hoje passa, mas eu vou dar a você mais uma oportunidade amanhã, e você não vai poder ir para o próximo degrau, porque você vai ter que fazer o que fez, o que não fez ontem. Eu tinha uma outra tarefa para você, eu tinha uma outra coisa maravilhosa para você, mas você vai ter que voltar lá. De certa forma, irmãos, é o que nós estamos entendendo, estamos vivendo. Nós nunca deveríamos ter saído deste trilho. Amar a Deus, vamos juntos? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos, e cumprir o ID. São os dois grandes mandamentos: a grande comissão e o grande amor. O primeiro, relacional, entre eu e Deus, e o outro, relacional também, entre eu e o meu próximo. É assim que a gente vai cumprir com a missão. Então, aprendemos também que a base da adoração é o canal de celebração da igreja para que as pessoas ouçam pela primeira vez o nome de Jesus, compreendam como a igreja adora com excelência e o faz de maneira prática, não apenas cultuando, mas celebrando a Deus diariamente. É um estilo de vida adorador, não é um tempo de culto. Quantas vezes a gente quer ou deseja que o culto a Deus tenha toda a formalidade e religiosidade aceita por todos. Aí fazemos um culto bem fechadão, paradão, dos mais... Mas aí sai daqui: adeus culto. Não é isso que nós queremos. Você já participou de casamento que aqui há uma bênção de Deus e na recepção é culto aos demônios? Quem entendeu, diga amém. Por que uma coisa está desassociada da outra? Ah, pastor, mas isso é muito antiquado, pastor. Por que não pode? O que tem de mais? Você não é um adorador legítimo. Você está querendo agradar a um ou outro. E você está se corrompendo, ou está corrompido. E nós estamos aqui nesta manhã, queridos, para dizer a você: seja cristão integral. Não pisa aqui, pisa só aqui. E você vai lucrar com isso. O Deus que abençoa no púlpito é o Deus que precisa ser honrado lá. O Deus que abençoa no púlpito é o Deus que precisa ser honrado dentro do carro. Socorro, Fábio. O Deus que é por você honrado com esse silêncio sepulcral, é o Deus que, quando sair dali, precisa entrar no seu carro, na sua televisão, na sua internet. Eu nem vou entrar nesse mérito agora, mas entraremos. Por quê, pastor? Porque tudo isto
nos afasta da comunhão com Deus. Porque tudo isso causa uma cegueira espiritual tão grande, tão nociva à tua saúde espiritual. Quando você for ver, a sua casa já se perdeu, seu casamento já foi, sua empresa já se foi também, e você não entendeu o porquê. Aí tem um Acãzinho. Conhecem Acãzinho? Conhece? Nunca ouviram falar em Acã? Nunca ouviram? Quem nunca ouviu falar em Acã aqui? Pode levantar a mão assim, não tenha vergonha. Pastor, nunca ouvi falar em Acã. Josué teve uma vitória extraordinária em Jericó. Linda. Deus disse para ele: Josué, eu sei que você estava na expectativa, eu sei que o exército de Israel estava louco para tomar a terra, mas a minha estratégia é diferente. Você vai rodear a terra durante uma semana. Todo dia você vai dar uma rodada. Roda, circula. Não foi isso? No 7º dia, o que Deus mandou Josué fazer? Dar 7 voltas. Quem está se lembrando aí? Pastor, está vindo aos pouquinhos. Daqui a pouco, na última volta, era para gritar o mais forte que eles pudessem, e os levitas iam continuar tocando as buzinas. Quem não estava acordado e na mesma direção espiritual, questionou Josué. Josué, você está maluco, rapaz? Que história é essa, rapaz? A gente está preparado para a guerra e você está dizendo que Deus falou com você que é para fazer dessa forma? A luta de Josué foi a mesma que Moisés, só mudaram os personagens. E a luta da igreja é a mesma, irmãos. Só muda os personagens. E nós precisamos acordar para isso. Nós precisamos entender quando a nossa vida está no altar e nós temos autoridade para falar daquilo que estamos falando e quando não temos. O mundo só vai enxergar Jesus na igreja quando ela for igreja lá fora, aonde o mundo está. Aqui dentro, para mim e para você, fica fácil, extremamente fácil. Mas o desafio de uma igreja sadia, uma igreja saudável, é amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a nós mesmos e vivermos para cumprir a missão. Então, na adoração aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas lá fora, vida de adoração, vida que adore, que glorifique a Deus, no trânsito, nos negócios que fecha, quando passa na rua, sempre preocupado em glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aí, o que acontece? Essa igreja tem autoridade para fazer missões, porque ninguém poderá resistir e suportar palavras de Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer. Quer ver uma igreja não ir para frente? É não ter testemunho no bairro onde ela está. Fulano é da tua igreja? É isso aí. Ele é assim, assim, assim. Aí você custa acreditar. Mas aí 1, 2, 3, 4, aí você senta com a pessoa, você senta e bate um papo e você vê que é aquilo mesmo. Igreja é corpo vivo de Cristo. E uma vez que a gente evangeliza e as pessoas entregam o coração a Jesus, chegou a hora de aprendermos sobre comunhão. Porque agora esta pessoa vai fazer parte do corpo vivo de Cristo. Ela não é mais dela, ela não vive mais para si. O compromisso dela agora é obedecer em tudo ao cabeça, Jesus. A base de comunhão abriga o ponto máximo de um novo membro em uma igreja, a comunhão com o corpo de Cristo. Juntos, Efésios 1, 22 a 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Não dá para ser dois, um aqui e outro lá fora. É impossível, porque nós já estamos ligados ao corpo vivo de Jesus.
Na linguagem de hoje, deste mesmo texto, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Nosso Cristo, o nosso Jesus, será visto pelo seu corpo, e o seu corpo é a igreja. Então, aqui dentro, nós estamos reunidos num templo, mas individualmente somos igreja de Cristo, lá fora, para o cumprimento da missão, vida de adoração, vida preocupada em glorificar ao nosso Deus. A base de comunhão é a responsável por deixar claro ao novo convertido alguns pontos básicos para entrar no corpo de Cristo, que é a sua igreja. Primeiro, acreditar na pregação do Evangelho. Vocês se lembram lá do Filipe e o eunuco? Entende? Você está entendendo o que você está lendo? Não, porque ninguém me explicou. Você pode me explicar? A Bíblia diz que Filipe subiu na carroça ou na carruagem, explicou a partir de Isaías, foi levado ao matadouro, até que ele perguntou: o profeta está falando desse mesmo ou de algum outro? Aí por aí Filipe anunciou Jesus, chegaram no lugar onde havia água, aí disseram assim, ele disse para Filipe: Filipe, eis aí água. Como é que é para entrar no corpo vivo de Cristo, Filipe? Você crê? Creio. Então vamos descer aqui. A Bíblia diz que eles desceram e entraram nas águas, e depois saíram das águas. A Bíblia diz que o eunuco seguiu o quê? Feliz o seu caminho. E o que aconteceu com Filipe? Foi teletransportado, foi arrebatado, saiu de um lugar e foi para o outro. Sabe por quê, irmãos? Nunca foi natural a obra de Deus. Nunca foi natural. Chegar com quase 3 milhões de pessoas na beira do mar. E agora, Moisés? Não tinha sepulcro lá no Egito, não? Não tinha espaço lá no Egito? Você precisava fazer isso com a gente? Mas quem é que estava direcionando Moisés, irmãos? Não poucas vezes na Bíblia você vai ver o líder dizendo para o povo assim: calai-vos e vede o livramento do Senhor. Nós podemos escolher obedecer a palavra ou podemos seguir do mesmo jeito. Só que eu tenho uma triste notícia para você: seguir do mesmo jeito vai te afastar muito da cruz de Jesus e da graça que Ele tem para todos nós. É melhor obedecer a palavra. Ninguém que desobedeceu seguiu bem. Romanos 10:17, de sorte que a fé, vamos juntos? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo fala ao nosso coração, porém somos nós quem decidimos ouvir com fé ou responder com incredulidade. Hebreus 4:2, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Você pode ouvir, mas responder com incredulidade. Você já chamou o filho 1, 2, 3 vezes, e quando finalmente ele decide olhar, você faz a seguinte pergunta para ele: você não ouviu? Você não me ouviu? Quem já fez isso, essa pergunta ao filho? Quem tem filho já fez. É impossível que você não tenha feito. Você ouviu quando eu te chamei? O que significa ouvir na Bíblia, irmãos? Somente ouvir? Atender. Todo aquele que ouve e pratica, as põe em prática, esse aí é o prudente. Então, assim como fica nítido quem está obedecendo com fidelidade à palavra, fica nítido, é muito claro, é muito objetivo. E aqueles que estão simplesmente ouvindo, mas
não assimilando, não entendendo, ou não querendo, ou não desejando. Uma vez dizendo sim à mensagem que ouviu acerca de Jesus, o ser humano deve cumprir em obediência e amor o batismo nas águas, pois entendemos que ele já passou da morte para a vida, ele já recebeu o batismo com... Não tenham medo não, batistas. Recebeu que batismo? Quem é que viria para batizar com o Espírito Santo, com fogo? Jesus. Olha, eu estou batizando com água, mas está vindo um aí, pentecostal, que vai batizar com fogo. Não é pentecostal. Não tem a ver isso, irmãos. O Espírito Santo, que habita a minha vida e a sua vida, ele quer ser obedecido por nós. Deus quer usar a sua vida para o cumprimento da missão. Deus quer usar Neuza, Vera, Vasti, como foi usada ontem, Vasti, parabéns, Deus te abençoe, continue assim, você vai recitar mais coisas aqui, porque você sabe, você edifica, aleluia, amém, irmãos? Quantas mulheres estiveram aqui e ouviram? Foi bênção ou não foi? Bênção, edificou. Agora, a Vasti também pode ir para a praça, não pode? Ela pode também fazer uma obra linda lá fora? Porque se ficar só aqui dentro, irmãos, é luz iluminando luz. É isso que nós precisamos entender. A nossa missão não é apenas vir às celebrações. A nossa missão é mais que isso. Agora de manhã aqui, você abraça teu irmão, você, paga o almoço dele daqui a pouco, eis-me aqui, Então, é isso aqui. É muito bom, muito gostoso. Melhor ainda é uma célula, um pequeno grupo, que é garantido o lanche, é garantida a palavra, o compartilhamento, é maravilhoso. Mas como é que a gente vai introduzir no corpo de Cristo as pessoas que estão chegando? É na base comunhão que está todo o trabalho para que as pessoas que estão chegando, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador, ou vindo de outras igrejas, é ali na base de comunhão que ela vai aprender com duas classes específicas, classe para batismo e classe integração. Por quê? Porque nós entendemos que a pessoa precisa conhecer-nos por dentro, e não apenas a nossa celebração, não apenas o que fazemos no momento de culto, porque o que atrai as pessoas para uma igreja é o pregador, é o estacionamento, é a celebração, é o Ministério Vida Crianças, é o que tem para adolescentes e jovens. As pessoas estão vendo igreja hoje, irmãos, como um local de consumo. É uma relação de consumo e não de entrega para serviço. Então as pessoas avaliam uma igreja dessa forma. Eu gostei daquela igreja, daquele culto. Estas pessoas que chegam, elas estão trazendo crises, lutas, brigas, discórdias, uma série de situações que acontecem lá fora, e que nós, por meio da classe, estamos dizendo para eles qual é a direção que Deus tem dado, que Deus nos tem dado, e o que nós estamos passando. Então, eu já disse na classe integração, tudo que estamos ensinando aqui na classe integração não significa necessariamente que você já vai ver acontecendo na nossa igreja, mas é para onde nós estamos caminhando. Então, é mais prático e mais rápido e mais fácil para que as pessoas entendam o que Cristo deseja neste tempo. Sendo assim, o batismo nas águas é um ato de testemunho público de sua fé em Jesus Cristo e não um meio de salvação. Quem salva é a fé em Jesus. Somos batizados porque somos salvos e não ao contrário. Nós somos salvos e todo salvo vai ter o desejo de ser batizado. João 5,24, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que salva o pecador é crer em Jesus e confessá-lo como Senhor e Salvador, pois é a partir daí que ele passa a desfrutar da comunhão com Deus e com todos os cristãos nascidos de novo. É assim que iniciamos uma nova vida. Romanos 10, versos 9 e 10. Se você confessar, vamos juntos ou não? Tem como?
Então abra sua Bíblia aí, rapidinho, Romanos 10 e grife aí na sua Bíblia, ou selecione aí no seu tablet ou no seu celular e grave aí este verso, ou estes 2 versos. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Salvação é crer em Jesus e acreditar que Ele está vivo. Você crê nisso? Creio, está salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Por que nós temos uma base na igreja chamada base comunhão? Porque ali ela vai aprender a como se comportar no corpo que agora ela está criancinha, está chegando. Não é isso? Não é isso, irmãos? Ou será que quem chega aqui agora já vai ter a maturidade que eu e você temos? Será que tem? Você olha para uma pessoa, você fala assim, olha, esse aí é maduro. Tem como? Qual é a tarefa da igreja? Fazer com que ele cresça saudável. Aonde, pastor? Na palavra. E não nos métodos, nos costumes, nas práticas. Não, irmãos. Palavra. O que transforma uma pessoa não é sugestão, é palavra. O que transforma a vida de alguém não é milagre. Milagre não transforma ninguém. Milagre é uma manifestação de Deus, uma coisa linda, maravilhosa, mas não transforma o coração. O que transforma o coração é o Evangelho. Paulo disse isso com todas as letras quando afirmou. Ele disse o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, Evangelho, palavra, é que faz um cristão se tornar maduro, e não métodos e práticas religiosas exteriores. Não, é a palavra. Na oração sacerdotal, Jesus Cristo pediu ao Pai que nos ajudasse a sermos um, porque há um fruto a ser gerado a partir disto. Falamos no momento da ceia, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo o quê? Para que o mundo o quê? Creia o quê? Em quê? Então, há um propósito em nos tornarmos um. Não é para ficar aqui, não é? Na comunhão, coisa maravilhosa. Não, o mundo precisa crer. Aí lá em Isaías, o profeta vai dizer assim, não é? Mas quem pregou? Quem pregará? Lembra disso? Quem é que vai falar? Vocês se lembram desse texto? Essa parte lá? Né? Se não há quem pregue, a quem vamos enviar se ninguém está disposto? Como ouvirão se não há quem pregue? Né? É até a canção, né, Como é que vai ouvir se ninguém falar? Como é que o teu vizinho vai se tornar um cristão se ele não vir em você, Jesus? As pessoas mais complicadas que estão hoje na tua vida estão para que você, sendo luz, as transforme pelo amor de Jesus. Não há outra coisa. Se você está em comunhão perfeita com Deus, as pessoas que estão à sua volta sofrerão o impacto de Jesus. É impossível não acontecer. Se eu e você estivermos plenos, o mundo vai acreditar na nossa mensagem, para que o mundo creia que tu me enviaste ao propósito. Um reino dividido não pode subsistir, disse Jesus. Quando entramos na comunhão do corpo de Cristo, é necessário pela consciência, plena consciência, de que agora não somos de nós mesmos, mas fazemos parte do corpo vivo de Cristo. O mundo vai crer que Jesus veio à terra, se nós estivermos vivendo a real comunhão.
Os homens e mulheres darão testemunho de nossa fé, pois seremos tão abençoados e abençoadores que todos reconhecerão que Jesus está no meio de nós. E eu encerro com este verso de 1 Coríntios 14, 24 a 25. Na próxima semana a gente continua. E é interessante que, das outras mensagens que preparei, adoração, se eu não me engano, foram 5 páginas, missões, acho que foram 4 páginas, mas comunhão tem 17 páginas. Por que, pastor? Que comunhão tem? Porque chegamos no corpo de Cristo. Você estava no mundo, agora você se tornou uma nova criatura. Você vivia de um jeito, e agora você precisa aprender a viver de um outro jeito. É outro sinal, é outro testamento, é outra forma. Deus vai fazer isso. Mas se entrar algum descrente, ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, mas se entrar algum descrente, ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado, e os segredos do seu coração serão expostos. Assim, ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando, vamos juntos? Deus realmente está entre vocês. Então vamos na versão que está na tela. Vamos juntos? E assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Quantos querem ter a Deus no meio da igreja? Quantos querem? Levante sua mão e fique em pé, porque esta é a nossa trilha, a consciência de que nós não estamos, embora tenhamos, por necessidade das leis vigentes no país, sermos uma instituição religiosa sem fins lucrativos, embora tenhamos todo esse aparato, né, tão necessário que o Léo desenvolveu aqui, que é a nossa parte administrativa, a igreja já tem um administrador supremo. Quem sabe quem é? Jesus. A missão para a igreja já está estabelecida. Não tem outra coisa para fazer. Só tem isso. Ide, fazei. Ontem recebemos uma palavra profunda da professora Delcinalva de Souza Lima. E no final, para a cereja do bolo, ela mandou as mulheres ganhar gente para Jesus. Foi isso ou não foi, mulheres? Quem recebeu essa palavra aí? Não tem para onde correr, irmãos. No final, é isso. Então, a igreja cria métodos e estuda formas para cumprir a missão, e não porque a gente acha legal. Células, de casa em casa, uma semana com você, isso aí é para a gente cumprir a missão, irmãos, não é para a gente brincar, não. A gente não vai passear lá no espraiado, não. Não, o pastor não sai daqui às quartas-feiras, e às vezes vai lá no domingo, e o pastor Michel, e a igreja investe no pastor William lá no sul, e investe em missões mundiais. A gente não está brincando com isso não, irmãos. Isso aí é porque a gente precisa cumprir a missão mesmo, né? O Adilson que vai a Minas Gerais de vez em quando, e vai em outros lugares falar, e outros irmãos que fazem o mesmo aqui. Nós precisamos entender que adoramos a Deus aqui e lá fora, principalmente. E agora, por causa do seu testemunho, as pessoas vêm para a casa do Senhor. E qual é o trabalho da comunhão da igreja? Receber essas pessoas, dando a elas o que da próxima, né, a gente vai ver que o ID é completo. O ID é completo. Tem que ensinar. A observar o que, pastor? Observar tudo que ele mandou, que ele ordenou. O nosso problema, queridos, é que a gente cria ou começa a inventar um monte de coisa e diz que é a vontade de Deus, quando não é.
Senhor, envia-nos ajuda. Aí Deus envia. Mas aí, porque a gente cria algumas situações, você só vai poder desfrutar da bênção completa daqui a 4 anos, 3 anos, ou o tempo em que a igreja reunida decidiu não cumprir o que a Bíblia ordena.